Terceiro dia, né? Parece que já é o 10º, mas de tanta conversa que a gente já fez, mas ainda é o terceiro, tá, gente? De Rio Innovation Week, direto do stand da Embratur Lab, o braço de inovação da Embratur, com o PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu. Eu sou o Matheus Catrinck e vou conduzir de novo algumas conversas aqui que a gente vai fazer sobre inovação, sobre tendências e com alguns parceiros nossos que a gente está aqui selecionando, trazendo para vocês conhecerem também ao longo desses dias. Tá que nem um festival isso aqui, passa gente pra caramba, então acompanhem as redes sociais da Embratur Brasil, @Embratur Brasil, tudo junto, não perde nada, a gente vai sempre soltar algum material, algum videozinho, algum corte por lá, tá bom? Segue o nosso YouTube, deixa o seu comentário, fala com a gente, manda aquele comentário carinhoso, tá bom? E hoje a gente abre os trabalhos aqui falando justamente de rede social, tá bom, galera? Boas práticas, como engajar mais os negócios. Aliás, nem sei se o parâmetro certo para eu falar é engajamento, tá? Porque a gente está falando de uma rede social aqui que é o TikTok. Vamos abrir em ritmo de fit dance aqui, fazendo umas dancinhas. Eu tô com o Jefferson Moreira, que trabalha no TikTok. Bem-vindo, Jefferson. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. A gente do TikTok fica muito feliz de poder estar aqui, poder participar, poder trazer alguns insights ali, principalmente sobre o universo de travel dentro da plataforma. Então, obrigado mesmo pelo convite. Coisa boa. E olha só lembrando, né? A gente aqui está falando tanto para um público muito leigo, que não faz ideia de como tá no TikTok, de como fazer a coisa acontecer, mas também para um público que é muito qualificado, que já está ali com o seu negócio, querendo fazer acontecer. Boa. E que é algumas dicas tuas. Eu vou te chamar de Jeff, tá bom, Por favor, Jeff? pode me chamar de Jeff. Jefferson é um nome muito longo. Só ouço Jefferson quando minha mãe ou meu pai querem brigar comigo. De resto, todo mundo me chama de Jeff. Jeff, você trouxe uma apresentação aqui pra gente. TikTok, que é um novo parceiro nosso aqui na Embratur. Gostaríamos de anunciar isso em primeiríssima mão. Estamos fechando uma parceria com o TikTok para boas práticas e, enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais diante do teu trabalho. Primeiro que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, quem você é na fila do TikTok. Boa. E manda ver com a tua apresentação, com tudo. Bom, eu me chamo Jefferson Moreira, mas podem me chamar por Jeff, podem buscar ali meu perfil por Jeff Moreira, mais fácil de achar. Trabalhando no TikTok desde o ano passado ali, comecei atendendo algumas contas de travel, de carros, enfim. E hoje eu sou focado em contas de governo. E aí, por também ter esse histórico de travel ali na plataforma, eu consigo vir complementar aqui bastante coisa com vocês. Então, prazer, gente, contem comigo aqui. Pode passar o slide. Então, essa é a minha carinha aqui. Hoje eu faço parte do time de pessoas que atendem as contas de governo. Estou dentro do time de growth e, eventualmente, ali tem algumas contas de bens de consumo. Então, tem bastante bagagem aqui para falar da indústria com vocês. Pode passar. E aí, no começo, exatamente. Esse é um erro comum, assim. Quando eu entrei no TikTok, antes de começar a usar, e aí até voltando, eu também tinha essa percepção que o TikTok era uma rede social, e mais uma rede social para eu baixar e usar. Mas não, o TikTok ele não é uma rede social, e aí acho que essa é a virada da sacada ali. Quando a gente percebe que o TikTok não é uma rede social, vai ser fundamental para a gente conseguir potencializar as nossas estratégias de mídia e de comunicação dentro da plataforma. Porque o mindset é diferente. A gente tem que pensar que quando a gente vai levar um conteúdo para dentro do TikTok, um anúncio para dentro do TikTok, esse anúncio ele não tem que ter cara de anúncio. Esse anúncio ele tem que trazer um entretenimento. É vender mesmo usando o TikTok como uma plataforma, mas por meio do entretenimento, por meio do conteúdo. E aí que é a sacada. Então o TikTok ele é uma plataforma de vídeo, de entretenimento. A gente tem como objetivo que as pessoas usem o TikTok, se entretenham e fiquem felizes conforme elas vão usando a plataforma. Então esse é o principal racional ali para a gente conseguir entender a dinâmica da plataforma. Muito que bem. Boa. Você usa TikTok? Eu uso TikTok. Eu não sou dessas pessoas que conseguem produzir coisas para TikTok, mas eu consumo TikTok. Tá. Porque eu normalmente acho o algoritmo do TikTok muito rápido. Ele entende muito rapidamente o que eu quero consumir. Então estamos ali, vamos lá, eu não preciso ensinar muita coisa. Boa. O que você gosta de ver no TikTok? Gastronomia, principalmente, vídeo de comida, vídeo de destino de viagem também. Tá. Boa. Aqui a gente está falando um pouco da comunidade de pessoas apaixonadas por viagens. Provavelmente você está aqui. A gente está falando de pelo menos 98% das pessoas que dizem que viajar é importante.
E desses 98, 80% que diz que é muito importante. Acho que uma das coisas fundamentais para a gente pensar o TikTok também é o TikTok como uma plataforma formada por comunidades. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, você falou de interesses em comidas, gastronomia, interesses em viagens. Tem as pessoas que usam o TikTok para dicas de leitura. E aí, como a gente começa a entender essas comunidades? Por hashtag, por exemplo. Então, hashtag FoodTalk, hashtag TravelTalk, hashtag BookTalk. Então, são comunidades que entram no TikTok, buscam conteúdos a partir dessas hashtags, e aí a gente vai entendendo um pouco mais desse comportamento de comunidades dentro da plataforma. Então é fundamental para as marcas dentro do TikTok também entender que elas estão falando com comunidades. E aí, essas comunidades, elas são diversas. Então, dependendo do que você quer trazer na sua comunicação, é super importante você entender como que funciona essas comunidades. E pensar que, por exemplo, Food Talk, ele está super relacionável com pessoas com interesses em viagens. Porque a parte de gastronomia, o turismo focado em gastronomia, eles estão intrínsecos, né? Claro. Então, por exemplo, aparece muito para mim, vim aqui pro Rio de Janeiro, dicas de restaurante onde comer. E eu cheguei ontem, gente. O algoritmo, como você falou, ele é muito rápido. Já entendeu o que eu quero, e o que eu gosto de fazer eventualmente, já tá me mostrando esse tipo de conteúdo. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao TikTok, porque eu descobri vários restaurantes que eu não sabia por causa de influenciadores e pessoas que produzem conteúdo para TikTok fazendo esse tipo de dica. Inclusive tem um restaurante que eu gosto muito que ficou muito cheio depois. Queria fazer essa reclamação, viu? Boa. Acontece, eventualmente tem alguns. Eventualmente tem produtos que começam a esgotar no mercado. Sim. Durante a pandemia, as pessoas mudaram muito os hábitos de consumo, inclusive tanto de viagens também, né? As pessoas começaram a viajar para cidades mais próximas ali, e a gente viu esse boom dentro da plataforma também. As pessoas buscando dicas de turismo, por exemplo, de lugares dentro do próprio estado que elas não conheciam. Claro. Então esse foi um comportamento que mudou durante a pandemia e que ainda se reflete. E tem uma tendência, né, das pessoas procurarem cada vez mais por experiências únicas ou que são diferentonas, e essa busca constante acontecer, né? Eu tô aqui brincando, fazendo a reclamação, mas isso mostra a eficiência da plataforma no que a gente está aqui conversando, né? Total. Então, enfim, olha, pessoal do restaurante que eu frequento, não vou fazer aqui o jabá. Mas... Boa. A gente pode ir pro próximo slide também, talvez. Vamos lá. Boa. E aí, como que é essa comunidade apaixonada por viagens dentro do TikTok? São 66% dos usuários que se encantam com a ideia de viajar por exterior, 35% que tem interesse e pesquisa sobre turismo ou viagem dentro e fora do TikTok, e 75% que concorda que a internet é um meio deles planejarem suas viagens. E aí, quando a gente fala internet e TikTok, as pessoas passam um dia com o celular na mão, né? E no momento de distração ali no transporte público, horário de almoço, as pessoas abrem o TikTok para se entreter. Então, eventualmente, essa abertura do aplicativo é a possibilidade da marca trazer um conteúdo e impactar ali aquela pessoa. Eu acho que isso é fundamental, assim, é a marca se fazer presente numa plataforma de onde as pessoas estão já nativamente falando das experiências delas em relação a produtos, aos lugares que elas conhecem. A gente fala até que o marketing de influência, na era do TikTok, ele veio... A gente estava tendo uma conversa esses dias dentro da Embratur, né? Falando de campanha publicitária, que é uma das... ferramentas, estratégias que a gente tem nesse escopo que se chama de promoção internacional do turismo brasileiro, né? Sim. E a equipe de digital sempre pontuando muito isso, assim, que o marketing de influência, com todas essas vertentes aí de construção que tem, as audio trends, o uso bem feito de hashtag, das palavrinhas em SEO, enfim... vieram essas ferramentas para modificar completamente a maneira como a gente entende a publicidade desses destinos, mas também a rapidez. Total. A rapidez do resultado, a rapidez, enfim, o tempo de avaliação também virou outro depois disso. Sim, e acho que é importante isso que você fala, da velocidade, porque o que eu consumia um ano atrás não faz mais sentido com o que eu consumo agora dentro da plataforma. E as marcas, elas precisam estar atentas a isso. A necessidade de comunicação delas muda também porque o comportamento das pessoas muda ao longo do tempo, inclusive o comportamento de consumo de conteúdo dentro da própria plataforma muda também. Acho que isso é fundamental também para a gente pensar. A gente pode ir para o próximo. Então aqui, o TikTok é o lugar onde os viajantes descobrem novos destinos e experiências. Então 92% dos usuários do TikTok descobrem coisas novas ali e frequentemente que eles gostam dentro da plataforma. Então as marcas trazendo esse conteúdo com
e anúncio, mas que não tenham essa cara de anúncio, faz com que as pessoas estejam mais abertas a descobrir mais coisas sobre essas marcas também, sobre esses serviços. Tem isso também da espontaneidade, né? Exato. Ainda que ela não seja espontânea, ainda que ela seja um vídeo completamente roteirizado, criado, a gente sabe que tem, né, os criadores de conteúdo precisam disso. Mas a estética também, né? Sim. A gente tem cada vez mais que mandar real, eu acho, né? Principalmente o criador de conteúdo voltado a viagem, a turismo. Foi-se o tempo em que a gente divulgou os destinos, as atrações turísticas, a partir de imagens muito lavadas, muito bonitonas, que às vezes nem correspondiam à real daquilo ali. Total. Vale muito mais a pena hoje em dia você estar ali numa experiência, sei lá, você quer vir no Rio de Janeiro, você vai na Pedra do Sal, você vai ver a confusão de gente ali, você não vai ver uma coisa muito mega produzida, aquele vídeo super... sabe, lavado, aquele filtro que enfeita tudo de uma maneira que, né, é irreal. Total. A gente tem que se aproximar muito disso, né, do conteúdo espontâneo. Isso também. que você fala é fundamental, assim, pensar o TikTok como uma plataforma onde as pessoas elas conseguem ser reais. E é por isso que o TikTok ele tem uma diversidade de pessoas muito forte, assim. A gente percebe que tem diversos tipos de pessoas para todas as comunidades ali produzindo conteúdo. E eventualmente quando a gente vai trazer algum conteúdo para algum anunciante, né, em meio a reuniões tem sempre alguém que fala: nossa, meu avô adora usar o TikTok, vira e mexe, meu avô tá me mandando vídeo do TikTok. Então assim, até essa ideia de que TikTok ainda é uma plataforma muito focada em pessoas mais novas, hoje já é bem desmistificada. Não é assim. Gen Z, né? Não é totalmente o contrário, assim, o público que cresce mais dentro do TikTok são de pessoas mais velhas, são de tomadores de decisões que podem influenciar diretamente no negócio das pessoas. Pessoal. Boa. Bom, podemos Estamos aqui ir pro aprendendo próximo. com os slides do Jeff e com as falas dele. Vamos Sim. lá. Aqui eu gosto muito desse slide, porque aqui a gente começa a pensar em comunidades e o que motiva essas pessoas. Então, por exemplo, comunidades que estão buscando conteúdos e resposta dentro do TikTok, pensando em planejamento de viagem, mas focando em orçamento. Então a gente vai ter desde a pessoa que está buscando ali uma dica de viagem para ir para Baixo Maldivas. custo. Exatamente. Não, e tem vários lugares que viralizaram no TikTok, assim, as pessoas começam a pesquisar mais. Tem pessoas que vão buscar por viagens de negócios. Então, São Paulo é um fluxo de viagem de negócios muito forte. Então, assim, as pessoas querem entender mais. Então, questão de hospedagem, enfim, até viajar barato, dicas. Como eu consigo trocar milhas, qual que é o melhor cartão para eu acumular pontos para trocar por milhas, enfim. Essas coisas, esses detalhes vão entrando dentro do estilo de viagem das pessoas dentro da plataforma. Então, por exemplo, as pessoas que estão buscando turismo ecológico, as pessoas que estão olhando para eventos. Então, vai ter um grande evento, um grande festival de música na minha cidade, no meu estado. As pessoas estão olhando isso dentro do TikTok. Sim. Pessoas que estão planejando viajar em companhia. Então, vou com meu amigo, vou com família, vou com o namorado, vou sozinho. Pessoas que estão ali em momentos diferentes da vida. Então, viagem de formatura, viagem por conta de lua de mel. Então, todos esses momentos diferentes são motivados dentro da plataforma. E você diria que as hashtags, elas são o central aqui dessa brincadeira toda? Sim, dessa porque brincadeira seríssima. Não, e é muito legal isso, porque a hashtag dentro da plataforma, ela vai ajudar, as pessoas se identificarem entre essas comunidades e também para as marcas conseguirem colocar o tipo de comunicação dela focada naquela hashtag. Tem gente que fala: quantas hashtags eu preciso colocar no meu conteúdo para virar na plataforma? Gente, coloca 5. E coloca 5 hashtags ali no mínimo que tenham a ver com o seu conteúdo. No mínimo, você diria? No mínimo, sim, porque... Porque tem essa dúvida é super comum e tem algumas plataformas e redes que falam: olha, 3 hashtags. A gente fala 5 porque aí tem que ter a ver com o conteúdo de fato que tem daquele vídeo. Entendi. Então, é uma dica sobre viajar barato. É uma dica sobre viajar barato, sobre intercâmbio. Então, coloca os assuntos que tem a ver com aquele seu vídeo, mas assim, tem que ser mesmo aquele assunto, porque se colocar For You Page, gente, imagina, tem um monte de conteúdo com aquela hashtag. Qual a chance de você conseguir falar com a pessoa certa, sabe? Então é usar a hashtag estrategicamente dentro do seu conteúdo. Às vezes, por mais que a hashtag ela não tenha, sei lá, como aqui nesse caso, viajar barato, 650 mil views. Isso. Você vai pegar uma hashtag que é menor, um pouco mais segmentada, mas que é mais assertiva para o seu negócio. Exatamente. O engajamento vai ser mais forte. Então, lá atrás você falou de engajamento. O engajamento do TikTok ele é muito forte, muito bom.
mas você tem que saber usar isso estrategicamente da maneira correta. Sim. Então você vai falar com a sua comunidade, aquela comunidade ela vai engajar com o seu conteúdo. Mas aí você precisa, de fato, fazer o conteúdo que conecte com a sua marca com aquela comunidade. Sim. Boa. A gente pode ir pro próximo. E ainda nas hashtags, uma dúvida que eu tinha, Sim, assim, você falou do número de hashtags, né? E aí me impressiona também porque a gente tem essa tendência, né? Eu estava num evento também de uma outra marca, que é uma plataforma de áudio, e eles estavam mencionando justamente o quanto o perfil de público, apesar de ser segmentado, ele não é uma segmentação estrita, né? Uhum. Por exemplo, quem gosta de reggae não vai consumir necessariamente só reggae. A pessoa pode gostar de reggae, música gospel e samba enredo. Exato. E entender essa complexidade é um papel que, enfim, a tecnologia, os algoritmos, todo esse desenvolvimento em inovação que as plataformas e redes estão investindo, é o que está sendo feito, né? Mas eu queria saber sobre esse cruzamento de dados no caso do TikTok, assim. Porque você falou, este é, afinal de contas, o porquê a gente deve colocar zilhões de hashtags o máximo possível para captar esse público que é múltiplo, é plural, é diverso. É isso. Sim, exato. Essas hashtags elas vão fazer com que, estou falando sobre turismo gastronômico. Então, tem uma dica de receita, tem uma dica de restaurante, tem uma dica de onde comer barato. É exatamente isso. Então, hashtag dicas, hashtag restaurante, hashtag o nome do restaurante. Vou te dar um exemplo. Assim, eu sou vegetariano. Uhum. E aí, mas eu gosto de consumir conteúdo de canais de gastronomia, de pessoas que falam sobre gastronomia que não são vegetarianas. Eu vou ver, sei lá, muitas vezes uma receita de uma pessoa cortando um polvo, mas pra mim a técnica daquele cozinheiro é o que me interessa. E aí tem isso, né? É uma maluquice essa... Tem muito disso. Por exemplo, eu sou virginiano, então naturalmente coisas que têm a ver com organização me pegam ali facilmente. E aí um tipo de conteúdo que me pega... Você arruma gaveta, que é uma beleza, então. Gaveta nem tanto, mas por exemplo, pote com caneta, essas coisas me pegam. Lavar a louça e organizar a louça no escorredor. Sim, tem que essas ter coisas me pegam mais fácil ali do que gaveta, essas coisas. Entendi. Mas, por exemplo, uma coisa que me pega muito, e aí talvez seja isso, são os conteúdos de limpeza. Por exemplo, não tenho um carro, mas eu assistia muito conteúdo de limpeza de carro. Te tranquiliza. Muito conteúdo de ASMR, que é uma trend dentro do TikTok também. E acho que isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Boa. Como que as marcas e as pessoas dentro da plataforma conseguem usar as trends, mas da maneira certa, para se conectar com os usuários da plataforma também. Boa, vamos lá Boa. então. Tô ansioso pra saber disso. Tá, e aí tanto os destinos nacionais quanto os internacionais, eles fazem parte dos interesses das pessoas no TikTok e tem espaço para ambos. Então a gente está falando de pelo menos 65% dos usuários do TikTok que tem interesse em viajar nacionalmente. E aí é isso, é oportunidade para quem está buscando dicas de comprar passagem de avião, dicas de aluguel de carro, dicas de passagem de ônibus de uma cidade para outra ou até de um estado para outro. Então, dicas de hospedagem. Então, pensar nisso, na possibilidade toda que as marcas que têm a ver com esse universo de travel dentro da plataforma conseguem gerar conteúdo e se conectar com 65% dessa audiência é algo super importante também. E ali 28% de pessoas que, por exemplo, planejam viajar de avião dentro do próprio país, né? Então, pensa nesse deslocamento. A gente tem pessoas super interessadas em se deslocarem pelo país, ali conhecer no país. Acho que, pensando até no impacto da pandemia, das pessoas olhando hoje essa possibilidade de conhecer melhor o Brasil, assim, é algo importante da gente pensar em como a gente consegue conectar com essa pessoa que mudou esse mindset, né? Então, acho que é super importante. Ou, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo do turismo internacional de novo, né? O quanto de gente que quer viajar pela América Latina. Total, né? Não total. quer sair do seu continente, seja por uma questão de pegada de carbono, questão mais ambiental, enfim. Ou mesmo algum propósito, né? Porque a gente vê uma crescente também nesse campo do turismo de propósito. Sim. E aí, enfim, interessante esse dado que você traz, assim, das pessoas. Isso que você falou é fundamental. Os usuários do TikTok, uma das coisas fundamentais para ele é que as marcas tenham um propósito que tenham a ver com o que eles colocam como valores ali dentro da plataforma também. O que é um valor importante para o usuário que a marca precisa ter também e que isso gera essa conexão. Então isso também está dentro dos dados fundamentais ali da plataforma que mobilizam o usuário do TikTok a tomar uma decisão de compra. Legal. A gente vai passar por isso também. E aí aqui acho que é uma coisa legal. O poder do community commerce, né? Então,
como que as comunidades do TikTok engajam e compram a partir dos conteúdos delas também, a partir dos conteúdos que chegam até elas dentro da plataforma. Aí pode passar. Então isso abre portas mesmo para que as pessoas ali façam parte dessa cadeia de community commerce, que é isso. É a dica do restaurante que chegou para mim, fiquei entusiasmado, quero conhecer e colocar minha moedinha ali no bolso do restaurante. É exatamente isso. É sobre como o TikTok hoje influencia na decisão de compra das pessoas. Assim, tem milhares de cases de produtos que viralizaram na plataforma. As pessoas com certeza conhecem alguém que falou, nossa, vi isso daqui no TikTok e comprei. Garrafa de água, produtos de academia, enfim, milhares e milhares de coisas. Sim, e lugares também dentro da plataforma que viralizam. Não, e às vezes tem esses criadores de conteúdo que são a própria marca que está fazendo essa mediação da venda. Total. Né? Eu já vi vários, assim, que falam, você não pode perder essa nova garrafa, não sei o quê, nananana. Muitas vezes é o cara que está vendendo aquilo ali. Total. De fato, assim. Exatamente. No meio de um canal, num e-commerce desses, enfim. Exatamente. E acho que é isso, assim, o TikTok é o lugar onde a marca ela precisa se humanizar. Tem várias linguagens, obviamente, que as marcas podem trazer, seja ela um pouco mais educacional, seja ela esse perfil mais fã da plataforma mesmo. O TikTok ele tem isso como uma característica de conteúdo, né? Conteúdo que talvez mais aproxime as pessoas são os conteúdos engraçados, divertidos. Mas ao mesmo tempo o TikTok é uma plataforma super educacional. É exatamente o que você falou, de olhar como uma pessoa que não come carne, mas olhar uma receita de pessoas que fazem receita com carne, mas para entender a técnica do corte, entender isso. Sim. Então assim, essa parte do conteúdo educacional do TikTok ela é muito forte. Legal. Boa. Pode passar. E aí a curiosidade sobre o destino de viagem se transforma em ação dentro da plataforma. A gente está falando de 76% estão abertos a anúncios e a ouvir mais sobre marcas. 66% pesquisou sobre um produto dentro da plataforma. Então o TikTok ele tem a parte do buscar sobre a hashtag, sobre um tema. E 1 em cada 3 comprou algo dentro do TikTok, a partir de um conteúdo que eles viram dentro do TikTok, né? Então é muita coisa. Enorme. Exatamente. A gente pode ir para o próximo. E aí aqui, quando a gente pensa no TikTok, acho que uma das coisas mais legais e interessantes sobre a plataforma é não pensar o funil de vendas naquele formato de funil padrão que a gente pensa. O conteúdo do TikTok, ele é cíclico e ele não morre. Então, por exemplo, eu como usuário do TikTok, estou no meu momento de descoberta, estou olhando o meu feed, passando para o próximo vídeo, e aí eu estou exatamente recebendo um conteúdo novo sobre uma marca, sobre um serviço, sobre um creator, falando de algum tema. A partir disso, eu, descobrindo esse conteúdo, descobrindo esse novo universo, eu vou passar para um momento de consideração. Posso usar o próprio TikTok para buscar mais sobre aquele produto, serviço. Eventualmente posso usar até outras plataformas de busca. E aí, a partir disso, eu vou para a parte de fazer o meu review. Vou comentar com um amigo, com alguém da minha família. Nossa, vi esse vídeo no TikTok. Olha só que interessante. Você viu, já conhece essa marca? E aí, depois disso, acontece muito. As pessoas que compram e também querem compartilhar o seu review, também querem falar sobre a experiência dela em relação a um produto, um lugar, uma marca. E aí é exatamente isso. São pontos diferentes que a marca pode usar para gerar essa identificação, para gerar essa comunicação com o usuário. Estágios diferentes. Exato. Onde esse potencial consumidor está, né? Exato. Estágios, por exemplo, um consumidor mais decidido sobre a experiência que ele quer ou o serviço que ele quer comprar, produto que ele quer comprar, e aquela pessoa que está ali, passando, tô na rede social, opa, fui impactado com isso aqui. Exatamente. Me despertou a curiosidade, está numa fase muito inicial. Também, né? Exatamente. Tipo, tem vários quando a gente pensa nesse universo de viagem, as pessoas elas não decidem a compra ali naquele momento. Então é super importante isso, a marca se fazer presente em todos esses momentos. Seja de fato falando ali sobre o serviço, sobre o produto, trabalhando essa parte da consideração, da lembrança, depois indo ali para um estágio de falar da oferta. Exatamente isso. Muito bom. Aí a gente pode passar para o próximo. E aí é isso, né? Então, no TikTok, as etapas da jornada de consumo, elas são alternadas, que é exatamente isso que você falou. Então, 1 em cada 4 usuários do TikTok descobriu algo e eles fizeram ali uma compra imediatamente. Mas é isso, legal, porque eventualmente eles já vinham recebendo alguma comunicação sobre um creator e quando a marca vem com a comunicação certa, é o momento que ela consegue converter. Não, ótimo, gente. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu não sei se você vai falar disso, eu já estou te adiantando. Tá.
mas a gente falou aqui de audiotrend, de alguns usos, bons usos, você falou das hashtags. Eu queria saber um pouco disso também, né? Se quão mais interfaces nativas da plataforma, esse criador, essa marca, utilizar na criação do conteúdo, se isso também potencializa muito a entrega desse muito, conteúdo. Porque a gente está falando de uma plataforma que as pessoas entram aqui e querem receber conteúdo. Então imagina você como uma marca que entra no TikTok e não tem essa perspectiva ainda e coloca um conteúdo que não foi pensado para o TikTok. Peguei de uma outra plataforma, porque o formato é muito parecido, é um formato vertical, mas coloquei. Eu como usuário, que estou ali intertido, olhando os conteúdos, se eu recebo um anúncio que não tem a ver com aquela linguagem, tem cara de anúncio, talvez aquele conteúdo não me entregue, eu vou passar para o próximo. Então, o que a gente quer dentro do TikTok é essa retenção da atenção do usuário. E a retenção ela vai vir exatamente por um conteúdo mais nativo. E esse nativo no TikTok, ele não precisa ser exatamente necessariamente um creator falando, mas ele pode ser um conteúdo que tenha o filtro da voz. Da voz do TikTok. Pode ser um filtro com rosto, enfim, tem várias brincadeiras. Verde, exatamente. Que tá especificamente ali Exatamente. A gente vai trazer alguns exemplos que vai mostrar um pouco disso, sim, principalmente dentro de comunicações de marca. Legal. Boa. E é isso, quer dizer que a marca ali tem esses momentos de interação para conseguir converter com o usuário. Tá? Então, olha esse dado. Nossos usuários gastam 14% mais quando o TikTok faz parte da jornada deles. Então, é isso. A gente está aqui no momento que as pessoas estão descobrindo coisas novas e o TikTok, ele é mais um canal ali. E, eventualmente, ele vai trazer um público incremental para a marca que a marca não está falando ainda. E, eventualmente, se a marca precisa também renovar um público, falar com pessoas novas, o TikTok, ele é esse canal. A gente pode ir para o próximo. E aí aqui é no momento que a gente começa a pensar na jornada das pessoas que estão planejando sua viagem. Então, por exemplo, desde o momento da cotação, as pessoas estão pesquisando sobre milhas, sobre pacote de viagem. Eu quero esse slide para mim. Sobre transporte, então sobre avião, aluguel de carro, viagens de ônibus, sobre acomodação, hotel, pousada, categorias ali de apartamentos alugados, enfim. Aluguel por temporada, e experiência, cruzeiro, parque de diversão, pensar em museus, tudo que isso envolve, por exemplo, a parte de mais entretenimento, ali acaba entrando como experiência. Então, desde a parte de cotação até experiências no local da viagem ali, as pessoas usam o TikTok. Acho que isso é muito legal. E aqui a gente consegue olhar por volume, né? Então, olha a parte de experiências, que engloba muita coisa. 1,3 bilhões de visualizações dentro dessa categoria de conteúdo. É muita coisa. É gigante. Boa. A gente pode ir pro próximo. E aqui é quando as pessoas estão pensando exatamente onde ficar, e aí a gente está olhando aqui por categoria. As pessoas dentro do TikTok, elas têm essa segurança, muito pensada em hotel, em pousada, resort. Então, quando as pessoas estão olhando onde se hospedar, essas são as principais categorias dentro da plataforma. A gente pode ir pro próximo. E aí aqui são os meios de transporte. Então, avião, carro próprio, então é aquilo que a gente comentou, as viagens curtas, né? Então as pessoas olham muito, aluguel de carro. Turismo, principalmente Brasil, que é um país muito fronteiriço, né? Cheio de fronteiras terrestres, a gente tende a achar que o turismo terrestre é exponencialmente menor, mas quando a gente olha o grosso dos turistas estrangeiros que vêm para cá, que são, por exemplo, os argentinos, são os que a gente mais recebe, grande parte deles vem por via terrestre, vem de carro, vem de ônibus, enfim. Não, exatamente isso. Então, carro alugado. Exato. Ônibus convencional, carona de app. Então, isso são os usuários do TikTok respondendo como eles pensam essa parte das viagens aéreas ou por meios terrestres também, como você colocou. A gente pode ir pro próximo. E aí aqui entram os 6 principais drivers que motivam as pessoas a comprarem. Então, se a gente for um por um, o principal é avaliações por pessoas reais. Então, as pessoas, elas confiam naquilo que as pessoas estão dividindo dentro do TikTok. E não precisa ser um grande famoso. Basta a pessoa ser autêntica para que eu olhe aquele conteúdo e me identifique. Então, se você vê alguém falando de um restaurante sobre comida vegetariana, vegana, que você fala, putz, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito autêntico, provavelmente talvez você se motive a conhecer aquele restaurante também. É exatamente isso que motiva as pessoas dentro do TikTok. Em segundo lugar, é encontrar os melhores preços. As pessoas, elas querem... E aí, melhores preços não tem a ver com ser mais barato, mas tem a ver com o valor daquela experiência que está sendo proposta. Então, as pessoas, elas estão abertas a isso também dentro da plataforma. O outro é
A marca ela se mostra preocupada com os consumidores? Como que a marca responde às expectativas dos consumidores em relação ao que está sendo oferecido? A marca está alinhada com os meus valores, com as coisas que eu acredito? Foi aquilo que você falou também. Então é super importante quando a marca traz isso na comunicação e consegue engajar a comunidade a partir desses valores também. As pessoas estão aqui abertas a descobrir informações úteis sobre produtos. Teve várias coisas sobre carro que eu não fazia a menor ideia que eu descobri no TikTok. Então, assim, isso é super importante também, as marcas poderem dividir isso dentro da plataforma. E curiosidades. As pessoas, elas querem descobrir coisas novas, as pessoas querem descobrir lugares novos. E aí, quando elas são motivadas por isso, porque elas veem outras pessoas dividindo essas experiências, tá aqui entre os 6 principais fatores que fazem com que as pessoas tomem uma decisão de compra dentro da plataforma. Maravilha, gente, ele trouxe o detalhamento inteiro do negócio. Sim, isso é para as pessoas, para as marcas, os anunciantes verem o potencial do TikTok como uma plataforma mesmo de conectar a marca com suas necessidades de negócio com o que as pessoas querem consumir e por que elas querem consumir. Legal. Acho que é isso. E Jeff, conta pra gente que a gente tá acabando o nosso tempo aqui. Tá. Você ainda tem mais coisa pra dizer pra gente? Sim, são coisas mais rápidas ali em relação a outras dicas eu quero saber coisas tudo. criativas, tá? Então a gente pode pular rapidinho. E aí é exatamente isso, as 9 dicas criativas ali sobre o TikTok. Como bombar o seu conteúdo no TikTok e você se conectar com as suas comunidades. A gente pode ir pro primeiro. Então, o primeiro é pensar TikTok first, é pensar aquele conteúdo para a plataforma. Você falou lá atrás sobre os conteúdos de vídeo com fundo de tela verde. Isso é o conteúdo nativo da plataforma. Sim. Se quiser mostrar rapidinho um pouquinho do vídeo. Tá, a gente pode pausar, eu vou fazer um breve comentário. Esse vídeo anterior, ele fala muito, é isso, a pessoa não está no parque, a pessoa não está lá, a pessoa colocou um fundo de tela verde, colocou ela ali presente. É um conteúdo que quem assiste TikTok consegue identificar, porque tem a legenda ali no alto, tem a legenda que ela põe para falar do texto. Então as pessoas também pensam com essa característica da inclusão dentro da plataforma. E ela está dividindo dicas sobre os melhores brinquedos do parque, ali, sem estar no parque. Então, assim, às vezes a gente pensa que para falar da experiência do meu restaurante, do meu hotel, eu preciso trazer a pessoa até aqui. Não, não precisa. Basta a pessoa ser autêntica e conseguir gerar essa comunicação com a plataforma. A gente pode ir para o próximo. Pode mostrar o vídeo. Bom, rapidinho, pode pausar. Ela já começou ali, pá! Exatamente. Chamou é você atenção. já colocar um conteúdo que de cara chame atenção e que é aquilo que a gente falou. As pessoas... o tempo é a retenção. Primeiros 3 segundos ela já mandou ali Exatamente. o Então negócio. pensa, estou passando o meu feed, vi um conteúdo que de fato ele me chama a minha atenção e eu já identifiquei aquele tema e eu quero assistir. Então trazer isso logo de cara no começo do vídeo vai ajudar as pessoas a identificarem sobre o que você está falando. Pode ir pro próximo. Sound on dentro do TikTok. Esse é legal de trazer. Pode colocar um pouquinho. O ASMR. Esse vídeo é maravilhoso, né? Pronto, pode pausar. Quando a gente fala de som dentro do TikTok, a gente não está falando só sobre música, sobre dança. A gente está falando de um universo gigantesco. Que pode ser um filtro de voz nativa do TikTok, pode ser um ASMR, pode ser a música também. E aqui a gente tem um exemplo básico. Muita gente fala, Jeff, eu vou postar um conteúdo no TikTok. Qual que é a chance dele bombar? A gente tem a primeira trend, a gente tem o primeiro vídeo original, e aqui a gente tem um outro serviço usando daquela trend, trazendo para o universo dele para brincar, para gerar esse diálogo. Então, isso é exatamente como a marca ela consegue trazer uma trend que não tem nada a ver com ela. A gente está falando, o primeiro exemplo, carro de luxo. Sim, o outro vai sobre pra transporte CPTM, público. né? Então, como que eu consigo trazer isso para as comunidades que têm a ver com o meu universo? E as pessoas amam. Se você entra no perfil da CPTM, as pessoas amam ali. Esse vídeo fez muito sucesso. Pode ir pro próximo. Pense na vertical. Então, aqui é um outro conteúdo. Então, assim, você pensar o formato do TikTok e como entregar o seu conteúdo dentro do que é o espaço do TikTok, vai ajudar as pessoas a receberem isso da melhor forma. Pode colocar só um pouco pra gente ver. Então, esse conteúdo, ele também tem uma música, ele brinca com essa ideia do nativo, tem os emojis no texto, então acho que é um jeito também das pessoas brincarem. E ali a música fala sobre os atributos do produto, do serviço. Acho que é isso. A gente pode ir pro próximo também. Traga a ação para o seu vídeo, isso é muito legal. Pode mostrar um pouquinho.
Pode pausar? Esse vídeo, ele tem vários cortes, ele é um vídeo dinâmico, então quando a gente está falando de ação, é conseguir fazer esses cortes, fazer com que as pessoas fiquem ligadas, então a música também é super importante nisso. Pode ir pro próximo. Se ligue nas trends, então aqui é um outro exemplo de trend também. Pode passar um pouquinho. Esse ele brinca muito com aquela trend do pickpocket lá na Itália. Então, ele traz exatamente dentro de um universo do parque, como que eu consigo gerar uma conversa brincando com isso dentro da plataforma. Então, como que eu consigo trazer uma trend que não tem nada a ver com o meu assunto, com minha marca, mas de alguma forma conseguir criar uma outra conversa em cima disso para quem tem a ver com a minha comunidade. E aí o último exemplo, pode passar, enfatiza a oferta. Se a gente quer que as pessoas convertam, que as pessoas comprem do meu serviço, eu preciso ressaltar. Esse é um vídeo orgânico, não é um vídeo de marca, não é um vídeo de anunciante, mas é um usuário do TikTok dividindo a experiência dele sobre como ele contratou um serviço ali usando um aplicativo. Pode passar. E aí ele fala da facilidade, ele fala que está perto da casa dele, enfim. Acho que é isso, gente. Então, a gente trouxe algumas dicas já para ajudar vocês. Pode passar para o próximo. E a principal não pense em ads, não faça ads, faça TikTok. A receita do sucesso para TikTok é mudar essa mentalidade. Muito que bem! Estamos aqui na primeira, já foi assim, primeira já cheio de informação densa. Eu queria dizer... Aproveitem, já se conectem com a gente no TikTok da Embratur, nos TikToks da Embratur. Boa. @Embratur Brasil, tudo junto. E @Visit Brasil, com S, tá bom? Não é Brasil com Z, não. Então, obrigado, Jeff, pela tua presença. Valeu pela disponibilidade. A gente segue aqui para as próximas lives. Pausa para o almoço e a gente já volta aí trazendo mais novidades para vocês. Valeu? Mais uma conversa aqui, já no 4º dia de evento da Rio Innovation Week, no stand da Embratur Lab com o PTI. Eu brinquei aqui falando que a gente está no Embratur Lab Palooza, porque já teve a Anitta aqui do lado, vai ter Xuxa amanhã, o Porchat já falou com a gente no primeiro dia. Mas, para você que nos acompanha no YouTube da Embratur, nos siga, deixe seu comentário, @Embratur Brasil, não só aqui no YouTube, como em todas as outras redes sociais. A gente vai colocar os nossos cortes aí dessas conversas, vamos fazer muito podcast e seguindo aqui a roda de conversas que a gente está fazendo, agora com o PTI de volta, né? Estou aqui com o Naelton. Falei seu nome certo? Falou. Falei, né? Por um instante eu fiquei assim, Naelton? É Naelton mesmo? Naelton Fonseca, que é engenheiro do Parque Tecnológico de Itaipu, né? Posso chamar de engenheiro do parque? De formação, então? Sim, né? De formação, a gente sim. Atua tecnicamente, né? Em alguns projetos ali. Muito bem. Bom. E a gente aqui está falando, né, Elton, de várias novidades, né, que estão rodeando o mundo do turismo e, especialmente falando de Embratur, o mundo do turismo internacional. E você veio falar aqui com a gente sobre uma coisa que é muito mal traduzida, no geral, para as pessoas, que é o 5G, né? E como o 5G pode conectar-se e conectar-nos às iniciativas de inovação. Então, eu queria primeiro agradecer a tua presença e te perguntar, assim, como é que é o teu trabalho no dia a dia no parque, como é que ele se desenvolve? Vamos lá, boa tarde, Matheus. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, pelo convite aqui de estar junto com toda a equipe da Embratur aqui. Sempre um prazer estar conversando um pouquinho sobre tecnologias, né, principalmente de telecomunicação. Né. Bom, meu nome é Naelton, eu atuo como técnico no Parque Tecnológico Itaipu, no Centro de Tecnologias Aplicadas, tá? e atuo diretamente em alguns projetos relacionados a telecomunicações. Tá? Minha formação é em engenharia elétrica, né? Estou fazendo pós-graduação em telecomunicações, com ênfase em redes de segurança, né? E finalizo esse ano, inclusive. Né? Agora, voltando para a temática do 5G, né? Que foi conforme a pergunta. Hoje o 5G, a gente pode comparar ele com o 4G. Tá? Eu acho que fica mais claro fazer dessa forma, né? Uhum. A gente tem 3 pilares que é fundamental assim, para definir essa nova tecnologia, né? Essa 5ª geração de redes móveis, né? Que é com relação à latência,
tá? Que é muito falada hoje, né? A velocidade e a quantidade de dispositivos que a gente consegue conectar. Ao mesmo tempo. Exatamente, de forma massiva, né? Me diz uma coisa, já vou te interrompendo assim de cara antes de qualquer coisa. Faz aqui um breve histórico dessa evolução das tecnologias lá, do 1G até o 5G, que me parece aí durou, a gente estava conversando nos bastidores, cada década a gente teve uma virada de chave, né? Isso. Como é que foi isso? Tá. Bom, ali o 1G, ele surgiu, a primeira geração de redes móveis, né, surgiu em 1980, né? Foi implementado em 1980. Para dar conta dos aparelhos móveis, dos celulares? Isso, aparelhos móveis, e era puramente analógico, né? Com isso, a questão de voz e a cobertura era bastante limitada, tá? Aí, em 1990, ali veio o 2G. Aí foi um dos marcos, né, que eu gosto sempre de citar também, que ele passou de analógico para digital. Então, toda essa questão de voz, né, bem como a questão do alcance, a cobertura, né, teve uma melhoria, tá? Partindo disso veio a terceira geração, né? Aí já teve a questão mesmo de a transferência de dados, por exemplo, né? Teve um Isso a gente já está falando no momento ali que a gente começou a usar uns celulares ali um pouquinho mais avançados em tecnologia, sei lá, tinha tela colorida. Que já conseguia acessar ali a internet, baixar arquivo ali, sim, né? Então veio através ali do 3G mesmo, né? E aí veio o 4G, seguido do 3G, onde ele já visava mais a questão da transferência de dados. Você tinha uma capacidade maior de download para fazer, né, de arquivos, né? Isso com relação ao foco, tá? Agora em 2020 veio o 5G, e aí quando a gente está falando do foco, a gente tem os três principais, né? Que é a questão, como eu citei anteriormente, que foi a parte da velocidade, a questão da latência e também da quantidade de dispositivos que a gente consegue conectar. E parece, né, Naelton, pelo que você me deu de colinha aqui até agora, que a gente passa a entender o 5G não só como uma tecnologia voltada à telefonia ou essa coisa do celular, né? Ela nos serve a mais instâncias hoje. Exatamente, e eu vou te explicar o porquê disso, tá? Hoje a gente fala do 5G, ele é uma tecnologia cara, né? Então, dizer que o 5G ele foi desenvolvido para utilização em smartphones, talvez não vá pagar a conta, não feche a conta no final, né? Então, eu costumo dizer também que o 5G ele é um habilitador de tecnologias, tá? Devido a essas características que eu citei anteriormente, né, principalmente essas três, ele nos dá a possibilidade de desenvolver novas soluções que realmente no final vai pagar a conta, né? Sim. Sejam elas para cidades inteligentes, que vai beneficiar de certa forma o próprio turismo, né? Ou missões críticas, né, em indústrias, por exemplo. Sim. Eu acho que esse é o objetivo do 5G, né? A gente sempre tem que pensar assim, partindo dessas características específicas do 5G, né, o que nós podemos desenvolver hoje para de fato pagar a conta do 5G. Muito bacana olhar para vocês aqui do PTI, né, que são parceiros nossos recentes, mas que, enfim, já tem essa relação super bacana, e ver o quanto tem um investimento de fato em inovação, em tecnologia, o tempo todo sendo pensado como um braço de muito importante, né, para o parque. E aí, puxando a sardinha para minha brasa, né? Falando um pouco de turismo internacional, né? Tem algumas possibilidades, alguns usos que a gente pode elencar aqui que o 5G serviria, né? Em termos em matéria de melhoria de experiência turística, em matéria de inovação mesmo. Me dá um exemplo do que hoje a gente pode aplicar na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o maior porto de entrada, vamos dizer assim, a maior porta de entrada de turista gringo no nosso país. Ou em Foz do Iguaçu, por exemplo. O que a gente pode fazer de inovação com o 5G para melhorar o turismo internacional? Entendi. Eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, quando se trata de turismo, é com relação à segurança, tá? Eu acho que o 5G, de certa forma, ele beneficia isso,
porque a gente pode ter câmeras de monitoramento, sensores, enfim, tudo em tempo real, essas transmissões em tempo real, diretamente ligadas a órgãos públicos, né, a órgãos de segurança pública aí, que vai estar aí de fato aumentando essa segurança, seja no Rio, seja em Foz, ou seja em qualquer outra cidade turística, né? Que, assim como... Isso dizendo num fluxo estratosfericamente grande, né? A gente está falando de zilhões de câmeras conectadas ao mesmo tempo, gerando dados ao mesmo tempo. Exatamente, porque isso é um dos pontos, né, que entra a parte da massividade de dispositivos, né? A quantidade de dados que eu consigo trafegar nessa rede e com relação à latência, porque a gente está falando de imagens em tempo real, né? Então faz muito sentido que a gente tenha uma rede que de fato a latência seja mínima. Não, e quando a gente pensa, né, um dos desafios que a gente sempre tem em matéria de promover o Brasil lá fora é a pauta da segurança, sem dúvida, né? E eu acho que, enfim, a gente criar mecanismos para dizer para esse turista que ele de fato está seguro, que ele pode vir para o Brasil, que ele vai ser bem recebido, mas que também ele vai ser bem tratado, que ele não vai sofrer nenhum processo de insegurança, ou se alguma intercorrência por sinal acontecer, a gente tem tecnologia para resolver isso, né? As cidades já estão começando a se voltar para esse tipo de pensamento, então. Exatamente. E aí, por exemplo, a gente falou da questão da segurança, que é um ponto crucial, decisivo, mas a gente pode estar falando de mobilidade também. Você me deu um exemplo há pouco dos carros, né? Isso. Dos carros... Como é que chamam eles? Veículos autônomos, né? Veículos autônomos. Isso está em tendência... Isso sempre quando a gente assiste alguma apresentação, alguma palestra que fala do 5G, é sempre citado os veículos autônomos, né? Ou, por exemplo, as cirurgias remotas, né? Então, isso remete ao 5G, de fato, a essas características que ele entrega pra gente hoje, né? De alta performance. Exatamente. Mas é um ponto bem importante também a ser lembrado, é quando a gente está falando nesses casos, né, como mobilidade aí, a partir de cirurgias remotas, a gente está falando de latência que pode chegar aí a menos que 1 milissegundo, né? Isso está diretamente ligado a frequências maiores, né? Então hoje a gente tem os 700 MHz, são frequências mais baixas, que ela já não chegaria nessa latência de 1 milissegundo ou menor que isso, né? E me explica para quem não faz a menor ideia do que é latência e tal, o que é esse conceito, no que ele se traduz assim na prática. Para quem não faz ideia, não cursou engenharia que nem você. Bom, de forma geral, de forma bem simples mesmo, a latência é nada mais, nada menos que o atraso, né? Por exemplo, você está gravando um vídeo, você está transmitindo ele para um telão, para uma TV, no momento que ele captura a tua imagem, não vai ser o mesmo instante de tempo que ele vai estar apresentando isso no telão ou na TV, né? Então, existe esse atraso. O delay, né? O famoso delay. Então, apesar de ser muito rápido, existe, né? Só que... Mas é tão mínimo que isso não é percebido. Exatamente. Que legal, olha isso. E experiência de... A gente está falando aqui... Já falamos ao longo desses 2 últimos dias, né? Já não vou me lembrar porque foram tantas mesas, mas para você que nos acompanha de novo, vai lá na live do dia 1, live do dia 2, a gente está na live do dia 3, daqui a pouco vai ter um compiladão de informações. Mas a gente falou muito também, e a gente está vendo aqui na Rio Innovation Week, muita experiência ligada à realidade aumentada. O 5G também entra nisso, pelo que eu pude entender aqui. Em que experiências, por exemplo, ele poderia... Você me citou uma agora há pouco que era interessante. Assim. Esse que é bem legal, né? Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, então pensa assim, uma possível aplicação, né? O turista ir visitar o Cristo Redentor. Ele vai ter aquela vista maravilhosa de toda a cidade ali, só que o turista ele sempre quer mais, né? E... digamos que lá tem essa experiência com realidade aumentada, realidade virtual, onde o turista ele consiga ter uma visão lá de cima. Do topo, da cabeça do Cristo, ali onde escalou o Didi, lá, sei lá quantos anos atrás. E além disso, ele consegue navegar ali por diferentes pontos com aquela mesma visão, né? Legal. Então, eu acho que isso é uma aplicação interessante, né? Utilizando aí a tecnologia do 5G. E, por exemplo, nas feiras a gente usa um pouco disso, né? Desses óculos
como eles chamam, óculos de realidade aumentada, óculos, né? Isso. Eles são feitos a partir dessa ideia também, dessa concepção. Por exemplo, aqui no stand da Embratur Lab com o PTI, a gente consegue visitar o parque, né? Exatamente. E uma experiência totalmente imersiva, onde você pode ir num 360, tem tudo ali. Exatamente. Que maravilha, gente. E é uma oportunidade super grande para a gente oferecer um produto a mais ou, enfim, experiências e serviços a mais para quem vem nos visitar. E é algo que beneficia diretamente o turismo também, né? Sim, sim, claro. Acho que... Não, e o parque faz esse trabalho muito bem, né? Porque tem essa contrapartida turística ali, a região toda é muito impactada positivamente também pelo turismo, né? Então eu imagino que o trabalho de vocês esteja muito ligado. Como é que está isso hoje, assim, com relação a 5G, por exemplo? O que vocês têm trabalhado dentro do PTI? O 5G recentemente foi inaugurado, né, no Centro de Tecnologias Aplicadas, é um laboratório, né, onde ele tem toda a infraestrutura do 5G, desde a parte do core do sistema, BBU, firewall, até as próprias antenas, né? Então é um ambiente ali que ele vai ser utilizado para atrair algumas startups, né, para que possam estar desenvolvendo soluções tecnológicas baseadas no 5G, com o intuito de fomentar o desenvolvimento. O impacto positivo ali daquela região. Como, por exemplo, sei lá, monitoramento dos biomas, da fauna. A gente teve, inclusive, um projeto que estava falando disso agora, se eu não me engano, há um dia. Eu já tô meio maluco, porque você sabe, né? Essa feira aqui tem bastante coisa para fazer. Sim. Mas eu acho que foi há um dia um colega seu falando justamente do monitoramento de onça, por exemplo. Sim. Então a gente tem uma série de projetos que estão interligados com isso, né? Exatamente. E nesse caso dele, nesse cenário dele, a gente está falando da confiabilidade da rede. Né? Olha isso. A confiabilidade que o 5G traz com relação à conectividade, né? Então, independente do número de onças que estiverem utilizando esse rastreador ou esse equipamento, né, a gente vai ter a confiabilidade de recebimento dessa informação. Em tempo real ou muito próximo disso, ou né? muito próximo disso, exatamente. Né? Só lembrando, gostaria de citar também, essa rede que a gente tem no laboratório é uma rede privativa, tá? Ela não tem vínculo nenhum com Vivo, TIM, essas redes públicas, né? Ela é uma tecnologia produzida por vocês. Ela é da Nokia, né? A rede, a infraestrutura é da Nokia, mas é uma rede privativa. Então a gente tem acesso a toda a configuração dela, a gente consegue fazer qualquer tipo de teste, né? Porque tem uns mitos aí, né? Umas fake news também horrorosas em torno desse assunto, né? Do 5G, sim. Mas é bom, assim, a gente até elucidar, né? De que, enfim, vocês têm total controle desse tipo de uso. Exatamente, que é algo que faz muito sentido pra gente, que vai estar acompanhando ali ou, de fato, desenvolvendo soluções baseadas nessa temática, né? Hoje a rede que a gente tem é de 3.7 GHz, né? Ela, além disso, ela possui... A gente pode expandir ela para 700 MHz, que é uma frequência mais baixa, né? Visando um maior alcance. E também pode, no futuro, aí, expandir para o 27 GHz, que é onde, de fato, a gente vai ter milissegundos de latência, né? Vai ter a massividade de dispositivos ali. Gente, eu tô aprendendo umas coisas assim que eu jamais imaginei nesta semana na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você não teve a oportunidade de estar aqui presencialmente, continue com a gente nas nossas lives. Eu queria agradecer ao Naelton pela presença. Obrigado. O papo é rápido, mas é muito rico em informação sempre. Valeu por estar aqui com a gente. E esteja convidado aí para voltar a hora que você bem entender, a casa é sua. Beleza. Eu que agradeço, né, novamente o convite. Agradeço a toda a equipe aí da Embratur, tá junto com a gente nessa, né? E vamos que vamos. Segue nós, hein? Fica aí de olho que daqui a pouco, ó, as lives vão continuar no nosso canal. Deixa o seu comentário, tá? Sugestão, aquele comentário carinhoso, deixa um oi pra gente, manda um beijo pro Naelton, diz um oi pra galera aí, tá? Até já! Já a gente volta com mais live para vocês. Mais uma conversa aqui hoje na nossa live zona. Terceiro dia de live aqui na Rio Innovation Week. Embratur Lab marcando uma presença assim pesada e conversando com geral para entender as tendências, as novidades e falar aqui com os nossos parceiros e os parceiros que trabalham com a gente na Embratur Lab, né? Que são nossas ações que estão colaborando com a gente para fazer do turismo internacional ainda
uma experiência ainda maior, melhor, cada vez mais. Aqui na Rio Innovation Week está acontecendo de tudo, então para você acompanhar um pouquinho do que está rolando, segue a gente em todas as redes sociais, @Embratur Brasil, tudo junto, sem ponto, sem traço, sem nada. E aqui no YouTube, se você ainda não viu as lives de ontem e de anteontem, vai lá, live do dia 2, live do dia 1, tá tudo bonitinho aí nos últimos vídeos que a gente postou na rede. Eu tô aqui agora para falar de uma coisa assim, que é um turismo um pouco diferentão, e ele não é... A gente vai olhar, um primeiro olhar, né? E quando ouve essa palavrinha, astroturismo, já vou dando spoiler aqui, a gente pensa que é tipo fazer a Elon Musk, né? Pegar um foguete e ir para outro planeta. Mas não é isso, eu tô aqui com o Ricardo César, que é professor da UFRJ. Bem-vindo, Ricardo. Oh, bem-vindo, querida. Bem-vindo. Obrigado. Agradeço a vocês ao convite por poder estar falando um pouquinho sobre astroturismo, que é diferente de turismo espacial, né? Que eu acho que é o que o Elon Musk pretende fazer aí, talvez no futuro. Né? Isso é o que a gente já está fazendo agora, né, na real, o astroturismo. Mais ou menos. Na verdade, o astroturismo ele é uma modalidade, né, de turismo que a gente propõe a apreciação do céu noturno e a preservação do céu noturno. Ou seja, a proteção do céu noturno contra a poluição luminosa, né? A poluição luminosa ela é um problema nos grandes centros urbanos. E a gente nunca iluminou tanto o planeta como a gente ilumina hoje em dia. Isso tem feito com que a gente não consiga apreciar a beleza do céu noturno e as estrelas que estão no céu, os planetas que estão no céu, muito dessa beleza que pode ser apreciada a olho nu. A maior parte da população do planeta já não consegue mais ver a Via Láctea a olho nu. Então, na verdade, o astroturismo ele propõe então, essa apreciação da contemplação do céu noturno, inclusive com a valorização do turismo de experiências sensoriais, inclusive. Contemplativo. Exatamente, da valorização do céu noturno enquanto patrimônio cultural. Né? Os nossos indígenas, por exemplo, têm a sua forma própria de ver o céu. Os maias também tinham a sua própria forma de ver o céu. Os sumérios tinham a sua própria forma de ver o céu. Eu sei que a gente fala muitas vezes de constelação da Ursa Maior, mas aqui no Brasil não tem urso. Né? Para os indígenas brasileiros, era a constelação da Anta, a constelação da Jararaca, ou seja, dos animais típicos dos nossos biomas, constelações que remetem aos nossos climas, ao nosso relevo do Brasil. Então a gente tem todo um patrimônio cultural aí relacionado ao céu também que merece ser preservado. Então, durante a prática do turismo astronômico, para além da identificação das constelações que estão no céu, da própria Via Láctea, dos planetas que estão visíveis, dos mitos por detrás dessas constelações, desses planetas, a gente também tenta valorizar aí a questão do céu enquanto patrimônio cultural, ou seja, um resgate mesmo do conhecimento tradicional dos nossos povos tradicionais, que inclui não somente indígenas, mas também quilombolas, da astronomia quilombola. Fora que você está falando de parques, né, de observação desse tipo de turismo, sim, que contribuem para um tipo específico de preservação também. Exato. E, enfim, é uma coisa que a gente precisa se atentar, né, pleno 2023, de uma maneira urgente. Porque o astroturismo ele tem uma interface bem forte com a questão do meio ambiente. Porque com poluição luminosa você não faz astroturismo. E a poluição luminosa por si só, ela provoca efeitos adversos à saúde humana e aos ecossistemas. Então, se você quer preservar áreas se você quiser manter a biodiversidade, preservar a biodiversidade, seja ela em APAs ou seja em áreas de preservação ecológica, de uma forma geral, você tem que proteger essas áreas contra a poluição luminosa. Né? A própria poluição luminosa por si só, ela não só inviabiliza o astroturismo, mas também inviabiliza, de certa forma, o próprio ecoturismo, que é feito dentro dessas áreas de proteção ambiental. Me tira uma dúvida breve. Isso que a galera faz lá no hemisfério norte, quando vai para a Islândia, quando vai para a Noruega, sei lá, ver a aurora boreal, isso se enquadraria como astroturismo ou não? Não, isso é geoturismo. Isso é geoturismo. Qual é a diferença? Porque o geoturismo a gente vai estar focado na geologia, nas rochas, como patrimônio geológico, ou seja, a apreciação do patrimônio geológico. Mas tem uma coisa de olhar para o céu também ali.
Porque na verdade o fenômeno da aurora boreal, na verdade, é a interação do vento solar com a nossa atmosfera. Então ele acaba sendo, entre aspas, um fenômeno meteorológico. Tá vendo? Né? Mas é geografia física, né? É geologia. Quando a gente fala em astroturismo, a gente está falando dos astros mesmo, certo. Das estrelas, das constelações, das galáxias, dos planetas. Na verdade, nas nossas atividades de turismo astronômico, a gente sempre tenta integrar atividades de ecoturismo, geoturismo e de astroturismo, né? Você não precisa ir para a Islândia para você poder fazer geoturismo, né? A gente já tem aqui... Nossa, a diversidade geológica do Brasil, diversidade geológica, diversidade de solos, diversidade de relevo que a gente tem aqui no Brasil, ela já é extremamente significativa para a gente poder apreciar as formas de relevo, rochas aqui. E outra dúvida também, eu vou te fazer perguntas muito claro. aqui, mas gente, a gritaria que está aqui no entorno do stand... Poluição sonora. Porque está acontecendo muita coisa nessa feira. Mas vamos lá. O que eu ia te perguntar a gente hoje nas cidades, algumas cidades, tem também lugares que são observatórios. Esses observatórios estão abertos a público, para turismo ou não? Hoje eles são estritamente voltados à pesquisa científica? Não. A maior parte dos observatórios, eles estão sim abertos ao público. Sim. A própria UFRJ, onde eu sou professor, Valongo, né? Tem o Observatório do Valongo, que todas as quartas-feiras ele é aberto para visitação. O próprio Planetário do Rio também, às quartas-feiras, também abre ali a possibilidade das pessoas olharem, apreciarem os astros com o telescópio. Nós temos um projeto na universidade, que é o projeto Astroturismo nos Parques Brasileiros, que é um projeto em que a gente tenta identificar áreas potenciais aqui no Brasil para apreciação, para contemplação do céu escuro e para a gente, de fato, poder integrar o turismo astronômico ao ecoturismo e ao geoturismo. Esse projeto, inclusive, é coordenado por um astrônomo do Planetário, que é o Daniel Mello. Eu componho o projeto, eu sou do Instituto de Geociências, eu sou um componente do projeto. Aqui no Brasil a gente só tem até agora um único Dark Sky Park, que é o Parque Estadual do Desengano, no Norte Fluminense. Próximo ali de Campos, Isso, né? próximo de Campos de Goytacazes, né? Interessante porque a gente tem vários ecoparques, a gente tem geoparques também no Brasil, mas temos apenas um astroparque credenciado. Tem alguma qualidade geográfica específica que precise ter para ser um astroparque? Então, quais são as especificidades assim, para uma área de reserva ser também um astroparque? Considerado um astroparque. Então, primeira questão é a questão da poluição luminosa. Né? A gente mede a poluição luminosa no céu noturno para poder avaliar se aquela poluição luminosa, até em que medida ela inviabiliza ou não a contemplação do céu noturno. Não basta você também ter um céu escuro, um céu com pouca poluição luminosa, se você não tiver infraestrutura turística, que também é uma coisa que a gente avalia. Então, na verdade, é um projeto bastante multidisciplinar. A gente tem turismólogos, a gente tem geógrafos, a gente tem astrônomos, a gente tem médicos veterinários, a gente tem físicos, a gente tem... É bem multidisciplinar, porque, na verdade, para um parque ser considerado um Dark Sky Park, não basta ele ter um céu escuro. Né? Ele também precisa atender demandas de infraestrutura turística, demandas de serviços, como a gente propõe a integração de roteiros integrados de ecoturismo, geoturismo e astroturismo. Então é interessante que a gente tenha profissionais da geografia, da geologia, da biologia, da veterinária, que possam construir roteiros integrados de ecoturismo, geoturismo e astroturismo, ou seja, o turista que vai apreciar o céu noturno nessas reservas de céu escuro, ele também vai ter a possibilidade também de fazer atividades diurnas de ecoturismo, de geoturismo e já ficar para a noite, né? O perfil do turista que vai, do astroturista, ele é um perfil diferenciado, porque ele é um perfil geralmente daquele camarada que vai pernoitar no parque. Nem sempre a pessoa que vai atrás do ecoturismo, do geoturismo, não necessariamente ele pernoita no parque. Ele geralmente, em outras áreas do mundo, né, geralmente o perfil do astroturista, ele é um perfil de pessoas que têm um poder aquisitivo geralmente maior. Infelizmente ainda é um tipo de turismo ainda muito elitista. Por mas que de regiões mais por inacessíveis, mais isoladas. Exatamente.
mas que merece ser popularizado no Brasil. A gente só tem apenas um Dark Sky Park, a gente tem diversas... Que é esse do Rio de Janeiro. Que é esse no Rio de Janeiro. A gente tem vários Dark Sky Park em potencial, né, a serem descobertos aqui no Brasil, a serem explorados aqui no Brasil. Como, por exemplo... Como, por exemplo, o Parque de Tainhas, lá no Rio Grande do Sul, em que a gente está com a Embratur Lab. Fechamos aí uma parceria para a gente poder investigar não só o Parque de Tainhas, mas também outro parque lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul. Em que região especificamente do Rio Grande do Sul? Próximo a Serra Gaúcha. Ah, na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha. É muito interessante você tentar pensar em roteiros integrados de astroturismo, não só com ecoturismo, mas com geoturismo, mas também com turismo religioso, ou com turismo de aventura. No caso da Serra Gaúcha, o turismo, enoturismo, tem uma série de outros atrativos. Exatamente. É importante que a gente tenha um olhar mais abrangente, mais integrado sobre o turismo. O turismo por si só, né? Sim. Ele é bastante multidisciplinar, né? Então Claro. você não tem como você pensar o turismo sem pensar nas outras possibilidades de turismo e de roteiros integrados também de turismo. Eu tinha te feito essa pergunta da especificidade, do que torna um lugar elegível para ser um astroparque, vamos dizer assim, porque eu pensei imediatamente quando você estava dizendo disso para o céu noturno mais lindo que eu já vi na minha vida, que foi o meu lugar no mundo, inclusive, que é no Parque da Ponta da Joatinga, na região de Paraty. Depois de Paraty-Mirim, que é uma região super preservada, caiçara, e que, enfim, eu via não só as estrelas, as galáxias, todas as coisas possíveis ali, as constelações. Olha, para você... Mas eu acho que todos também as estrelas cadentes, era uma coisa linda. O astroturismo fora do Brasil, ele, em alguns países, ele é bem desenvolvido. O próprio Chile é um bom exemplo, né? Portugal não tem alguma relação com a altura? É que geralmente essas reservas de céu escuro, elas geralmente se localizam em áreas de clima árido e de áreas de clima semiárido, né? Certo. Porque a climatologia também é um aspecto importante para você definir um potencial parque de céu escuro. Porque do que adianta você não ter poluição luminosa, mas as condições de tempo meteorológico são ruins ao longo do ano todo. Sim. O céu fica nublado durante o ano todo. Imprevisibilidade. Inclusive, essa é uma das minhas contribuições como geógrafo no projeto, ou seja, em que medida a climatologia ela favorece aquele parque no sentido dele se tornar uma reserva potencial de céu escuro. Então, geralmente, os parques, os Dark Sky Parks, estão localizados em zonas de clima árido e de clima semiárido, que tem menos problemas com a precipitação de chuva. Então, no deserto do Atacama, por exemplo, você tem um astroturismo muito presente, muito forte. Em Portugal também, Portugal é um país pioneiro, inclusive, no astroturismo, mas o Brasil ainda está engateando ainda nessa possibilidade de você identificar parques de céus escuros, de você consolidar a questão do turismo astronômico no Brasil. A gente precisa cuidar da poluição luminosa das cidades. A gente precisa entender porque o céu é um patrimônio, da mesma forma como as reservas ecológicas são um patrimônio, os geoparques são um patrimônio, as reservas de gel escuro também são um patrimônio a ser preservado. Existe uma série também uma série de animais também, principalmente vertebrados, e até mesmo invertebrados, que são afetados, né, pela poluição luminosa, os próprios vagalumes. Você não vê mais vagalume nas regiões urbanas. Uma série de mamíferos aquáticos também que se orientam pelas estrelas, que se orientam pela lua, as próprias tartarugas marinhas que têm problemas sérios aí com a poluição luminosa no momento de fazer a sua desova. Então, na verdade, você cuidar da poluição luminosa não é só você cuidar do astroturismo, é você também cuidar da preservação do meio ambiente e também dos efeitos que a poluição luminosa provoca na saúde humana, né? A exposição excessiva à luz branca, né, principalmente, ela está associada com sérios problemas de humor, de estresse, depressão, inclusive doenças oncológicas, câncer, inclusive. Então tem uma série de questões assim de cuidados com o planejamento urbano das cidades no tocante à iluminação pública, que precisam ser cuidados e tal. Essa consciência ainda está muito engateando aqui ainda no Brasil, mas eu acredito que em breve a gente vai, com apoio, né, porque a gente precisa, nós das universidades, a gente precisa de apoio para poder fazer essas coisas. Então eu acho que ao longo do tempo, aí, com o apoio, a gente engateando, a gente vai conseguindo identificar esses parques e tentar ajudar a certificação dessas áreas. Porque existe uma certificação, inclusive, uma certificação internacional para um parque de céu escuro, que é conferida pela AIDA,
que é a Associação Internacional de Céus Escuros. Ela dá uma certificação para o parque. O único parque que tem essa certificação é o Parque Estadual do Desengano, né? O que é uma vergonha, né, para um país como o Brasil, um país do tamanho do Brasil, com diversas áreas extremamente escuras, principalmente na região da Caatinga. E ele é gerido por que tipo de órgão esse parque hoje? Todos esses órgãos são do governo do estado, né? Então o INEA, ele está sempre ali na gestão desses parques. Tem algum ciclo, algum circuito turístico de fato sendo promovido ali ou ainda está bastante incipiente? Não, muito pelo contrário. Santa Maria Madalena, que por exemplo é uma cidade terra que fica de Dercy Gonçalves. Exatamente. Está deixando de ser a terra da Dercy Gonçalves apenas e está virando a terra das estrelas, na verdade. Santa Maria Madalena é a cidade ali que fica ali colada, né, no Parque Estadual do Desengano. E eles desenvolveram um festival chamado Festival das Estrelas, que é um festival anual, que durante 2, 3 finais de semana a cidade para, os hotéis lotam, as pousadas lotam, vem várias pessoas de fora para Santa Maria Madalena e a cidade tem uma série de atividades dedicadas à astronomia, uma série de atividades ligadas à observação do céu noturno, de contemplação de chuvas de meteoros, de contemplação dos planetas, das constelações, das estrelas. Nós participamos dessa última edição do Festival das Estrelas. A outra edição não tive oportunidade de participar, mas outros componentes do projeto participaram. Isso entrou no calendário turístico da cidade e acabou induzindo a cidade a adaptar a sua rede hoteleira, a sua rede de restaurantes, a sua rede de prestação de serviços, pacotes de geoturismo ligados, por exemplo, a trilhas, visitação de trilhas, de cachoeiras, que puderam ser também integrados também à própria prática do turismo astronômico, né? Então, é muito interessante como o astroturismo ele pode movimentar a economia de base comunitária, claro, a economia local, a hotelaria, principalmente a hotelaria, porque o astroturista ele vai para dormir. Ele precisa dormir, porque a atividade dele em algum momento ele é noturna. Fazer isso. A atividade dele é noturna. Porque muitas vezes a gente vai para um lugar para a gente fazer trilha, por exemplo, você vai e você volta no mesmo dia. Você dorme na sua casa. Você vai fazer ecoturismo, ou seja, contemplação de animais, você volta para sua casa. O astroturista não. O astroturista ele precisa dormir lá. Porque ele vai, muitas vezes existem alguns fenômenos celestes que você só vai observar em determinada hora da noite. Os próprios eclipses, por exemplo. A gente vai ter um eclipse agora no dia 14 de outubro, um eclipse anelar. E esse eclipse ele vai adquirir a sua pujança absoluta na região nordeste do Brasil. Isso que eu ia te perguntar, onde a gente consegue visualizar melhor? Tem uma faixa que vai pegar parte da região nordeste, parte da região norte. E a gente vai fazer uma atividade de divulgação científica, de extensão, na Casa da Pedra da UFRJ, em Santana do Cariri. Que a gente convocou a presença, solicitou a presença da Secretaria Municipal de Turismo, da Secretaria de Educação. Vamos fazer uma série de oficinas, chamar os colégios, os estudantes, capacitação de professores, para despertar esse interesse nas crianças e despertar esse interesse nesse tipo de atividade econômica. É um lugar lá extremamente escuro, né? A gente precisa de medidas para poder desenvolver essas áreas, de inibir o êxodo rural, que essas pessoas fiquem lá, que as pessoas possam desenvolver esse tipo de atividade lá. Para você fazer astroturismo, você não precisa ser astrônomo. Para você aprender a olhar para o céu. Não, e olha o impacto em cadeia, né, na região que é afetada por esse tipo de iniciativa. Né, então tem uma série de possibilidades, né, que o astroturismo ele abre. Muitas vezes, por exemplo, Santa Maria Madalena, né, a questão do turismo gastronômico em Santa Maria da Madalena foi bastante estimulada pela questão do astroturismo. Começou a oferecer pacotes, por exemplo, de comida típica polaca. Como é que era que eles falam? Eles falam coquetel polaco, alguma coisa assim. Que você observa as estrelas comendo comida lá polaca. Começou meio que a associar pacotes de turismo gastronômico com astroturismo. Às vezes a pessoa não iria até Santa Maria da Madalena não necessariamente para comer uma comida polaca. Claro. Mas aí, havendo o astroturismo, ele aproveita a oportunidade. Claro. Né? Então, assim, eu acho o astroturismo ser bem planejado, ele pode integrar aí outras práticas
do turismo, acho que pode ser extremamente interessante como prática econômica, de resgate cultural também das nossas populações tradicionais, dos nossos quilombolas, dos nossos indígenas, né? A gente precisa ficar mais falando da ursa maior, a gente pode falar sobre a anta, sobre a jararaca, né? Porque é aquilo que a gente é, né? Sim, claro, né? Claro, se reconhecer também, né? É claro. E o que eu ia te perguntar também, você está falando assim que o astroturismo ele não precisa estar apartado dos outros tipos. É claro, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Essa galerinha, outra dúvida também. Eu citei o caso do Hemisfério Norte, Irlanda, não sei o quê, e que você já disse que não é, né? E quem vai, sei lá, pro meio do deserto fazer glamping, que para quem não sabe, glamping é aquele camping, aquele acampamento mais glamurosão, ver a lua cheia, ver os astros, também passar a noite, a madrugada celebrando aquilo ali. Isso pode ser enquadrado de alguma maneira também como astroturismo? Olha, se tiver alguma... Porque astroturismo... Essa preocupação em cadeia geral. Não é só você pegar um telescópio e apontar para o céu. Sim, não é a atividade fim, né, da coisa. O astroturismo ele tem todo um enredo ali de conscientização com relação à poluição luminosa. Ele tem todo um enredo envolto dos mitos das constelações, desse resgate cultural. Histórico. Obviamente que nós, enquanto descendentes de portugueses e, portanto, descendentes de ocidentais, a nossa astronomia é uma astronomia ocidental, né? Mas a gente tenta fazer, então, esse resgate das constelações intrinsecamente indígenas, né? Porque a constelação da anta, por exemplo, por que que os índios tinham a constelação da anta? Porque a anta é o maior animal da nossa savana brasileira. Para os índios, a Via Láctea não é o caminho de leite. Claro. É o caminho da anta. E faz todo sentido, porque como é o maior animal da savana brasileira, quando esse animal passa pelo meio do mato, ele abre uma trilha. E essa trilha é muito semelhante a esse clarão, né, que a Via Láctea provoca no céu. A gente vive numa galáxia em espiral, né? E a gente está na periferia da galáxia, então enquanto a gente está na periferia da galáxia, a gente consegue ver, olhando em direção ao centro da galáxia, você consegue ver um desses braços espirais a olho nu. Sob boas condições de céu, você consegue. Você não precisa ir para o deserto do Atacama, você não precisa ir para a Austrália, você não precisa ir para a Namíbia. Você consegue ver isso, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. Sim, é isso que eu ia comentar, que o Rio tem muito... Apesar de ser um estado desse tamanico, a gente tem bastante área... Escura, né, ainda. Temos. Obviamente que não é tão escuro quanto o deserto do Atacama. Claro. Não é tão escuro quanto a região de Alqueva, em Portugal. Né? Mas é suficientemente escuro para desenvolver esse tipo de atividade. Exatamente. A gente, por exemplo, fez um trabalho extensivo no Parque Estadual de Três Picos, avaliando o potencial do Parque Estadual de Três Picos para a prática do turismo astronômico. É evidente que a gente tem problemas ali relacionados com a poluição luminosa do entorno, mas é perfeitamente execuível, é perfeitamente possível. Inclusive, da gente tentar conscientizar as cidades do entorno com relação à questão da poluição luminosa. Novamente, a conscientização por detrás da poluição luminosa, ela não remete só à questão do astroturismo, ela também tem a questão toda aí de saúde pública mesmo, saúde humana, de saúde ambiental, de preservação dos ecossistemas. Então, novamente, o astroturismo ele não é só você pegar um apontador estelar e mostrar para o céu, pegar um telescópio e jogar para o céu. Tem toda uma questão aí em volta, uma questão relacionada à ecologia, relacionada à antropologia, essa questão de cultura, que é valorizada durante a prática do turismo astronômico, que deve ser valorizada durante a prática do turismo astronômico. Eu fico de cara quanto vocês, geógrafos, são abrangentes em termos científicos, né? Porque eu falo que para ser geógrafo você tem que ser um pouco tudólogo ali, você tem que manjar de muita coisa que se intercala. É parecido com o turismo, né? Porque é muito transversal, muita coisa. E puxando para o turismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da parceria com a Embratur, especificamente com a Embratur Lab, o que a gente está desenhando aí para fazer. Eu sei que ainda está num estágio muito incipiente, mas o que a gente tem de intenção, o que a gente pode ver, esperar de spoilerzinho aí pela frente? A gente, com o suporte da Embratur Lab, a gente está avaliando então o potencial dos parques de Tainhas e de Caracol, lá no Rio Grande do Sul. A gente está avaliando o potencial desses parques para a prática do turismo astronômico, né? E a avaliação desses parques para a prática do turismo astronômico, ela perpassa
para além da avaliação da poluição luminosa no céu noturno, a gente tem equipamentos para isso, a gente tem... Os nossos astrônomos ajudam nisso. Gente, astrônomo também faz meio ambiente, astrônomo também mapeia a poluição luminosa. A gente acha que, não, você é astrônomo, a ciência não é uma coisa fragmentada, né? A gente tem que estar aberto para as questões de multidisciplinaridade, né? Então a gente tem os astrônomos que ajudam, que na verdade subsidiam esse mapeamento da poluição luminosa no céu. E eu mesmo como geógrafo, a nossa médica veterinária, enfim, todo mundo aprende. Então a gente faz a avaliação da poluição luminosa, faz a avaliação da infraestrutura turística. Isso inclui não só a rede de hotelaria, mas também a questão de acesso ao parque, de transporte, de estradas, rede de hotelaria, rede de serviço. Por isso a gente tem o pessoal do turismo dentro do projeto, temos o pessoal também de produtores culturais também dentro do projeto. A gente tem toda uma parte de astrofotografia, da mesma forma que a gente tem aquela fotografia ecológica, aquela fotografia de aves. A gente também tem a fotografia do céu noturno, que inclusive funciona muitas vezes como um bom cartão de visita para os parques. O camarada vai ao parque, ele quer saber o que ele vai ver. Tem os tours só de visita noturna para fotografia em vários parques do Brasil. Isso aí Mas tem para astroturismo também. Imagino. Tem para astroturismo também. Existem várias técnicas para você poder fotografar o céu noturno, inclusive com o celular. Eu consigo com o meu celular fazer fotos, modéstia essa parte, ensina bonitas. A gente! Pô, então, toda lua cheia que aparece, eu tiro umas fotos mequetrefes. Então, mas quando tem a lua cheia, não é muito legal. Não é legal pra ver os astros. Porque ela funciona porque ela ofusca. Exatamente, ela funciona como uma pseudo-poluição luminosa no céu. Mas a gente tem um astrofotógrafo na nossa equipe e que cuida disso. E é legal, né? Como a astronomia também tem essa interface com a arte, né? Sim. Porque a fotografia é arte, né? Então, a astrofotografia, acima de tudo, ela é um tipo de arte. E que acaba funcionando como um cartão de visita para os parques, né? Então a gente faz a astrofotografia do parque, avalia a poluição luminosa, a infraestrutura turística. Eu avalio essa questão da climatologia, ou seja, qual é a melhor época do ano do ponto de vista da climatologia para a gente fazer turismo astronômico? Qual é a época do ano que você tem maior incidência de entradas de frentes frias? Qual é a melhor época do ano, por exemplo, para o parque de Santa Maria, ali da região de Santa Maria então, Madalena? Lá a gente tem uma região de clima subtropical, né? Então, setembro, outubro, novembro seria a melhor época. Aqui na região sudeste, o inverno varia um pouco de bioma para bioma, né? Na verdade, isso. Agora que a gente vai ter ano de laninha, então é interessante que você consegue criar aí calendários de turismo astronômico em função da climatologia regional e tal. Então a gente produz então relatórios, são relatórios integrados que envolvem clima, turismo, possibilidades de roteiro integrados de ecoturismo, de geoturismo, de astroturismo. A gente tenta produzir um relatório multidisciplinar e recomendações, inclusive, com relação à questão da iluminação dos parques, da iluminação do entorno dos parques, para reduzir a poluição luminosa. Então a gente faz um relatório bastante multidisciplinar para poder entregar aos parques, entregar à Embratur, inclusive com recomendações do que aquele parque precisa cumprir para ele poder adquirir a certificação de Dark Sky Park, que é emitida pela AIDA, que é a Associação Internacional de Céus Escuros. Por último, mas não menos importante, onde a gente encontra o projeto do qual você faz parte, onde a gente encontra vocês nas redes, então, como é que a gente pode se conectar? Sim, o projeto Astroturismo nos Parques Brasileiros está no Instagram, Astroturismo Parques BR, tudo junto. Vocês podem seguir a gente no nosso Instagram, todas as atividades. Que deve ter umas imagens já de spoiler bem bonitonas ali. Tem, o nosso astrofotógrafo é bom, uma dessa parte, o Igor é muito bom. E aí tem várias fotos lá, interessantes lá, dessas expedições que a gente faz, inclusive do próprio Festival das Estrelas, todos os eventos de divulgação das nossas atividades, inclusive a observação do eclipse solar que a gente vai fazer agora em Santana do Cariri. A gente está divulgando lá, a gente vai possibilitar que as pessoas acompanhem ao vivo, inclusive, a observação do eclipse, que também envolve uma série de mitos aí. Tem várias gente que a gente tem que valorizar melhor as nossas mitologias, nossos mitos regionais, os mitos dos nossos indígenas. Cada etnia tem mitos diferentes e olham o céu de forma diferente. É isso que a gente é. Né? Eu sei que é muito bonito, né, a constelação de Áries, a constelação de Capricórnio, mas vamos fazer o nosso horóscopo indígena brasileiro. Eu acho que é mais raiz.
É isso. E com isso a gente termina esse papo aqui. Queria agradecer você. Eu que agradeço pela vocês presença, pela oportunidade. pelo espaço. Olhe para o céu, Leonardo DiCaprio. E olhe para o astroturismo também. Fiquem de olho na Embratur, @Embratur Brasil, tudo junto. Fiquem de olho no @ que já foi dado aqui por ele, agora há pouco, que eu não vou me lembrar. Astroturismos Parques BR. É isso. E a gente se vê logo mais para a última live do dia. Até já. Obrigado, pessoal. Maratona hoje, hein? Já estamos indo aí para a quinta roda de conversa aqui no stand da Embratur Lab, direto da Rio Innovation Week. E para você que está acompanhando a gente, ainda tem mais live amanhã, fica tranquilo, não vai acabar ainda não, a gente não vai deixar o samba morrer, tá bom? Fica bem, fica em paz, mas ó, dá uma bisoiada nas últimas lives que a gente fez no dia 1, dia 2, dia 3 e acompanha as tendências do que está rolando no mundo da inovação, vinculando isso aí tudo ao turismo, tá? A gente está aqui no stand da Embratur Lab, junto do PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, trazendo vários parceiros nossos para várias conversas, e isso vai virar também um compiladão de podcast que você vai poder acessar a partir das nossas redes. Por isso eu reforço aqui, segue a gente lá no @Embratur Brasil, tudo junto, beleza? Vamos agora para a última do dia, da maratona. Eu estou aqui com o Conrado Shoa, que é o nosso querido coordenador de inovação. Você? Supervisor. Supervisor, eu te promovi. É por isso, você viu? Supervisor de inovação. Supervisor de inovação da Embratur Lab. E aí, nossa Conrado? área de inovação aqui da Embratur. Nosso laboratório fica aqui no Rio de Janeiro. Então, está no Rio Innovation Week, estamos em casa, né? Estamos nessa cidade que já produz inovação continuamente, né? Hoje eu vim até a caráter aqui representando a equipe. Tu veio uniformizado, sim, né, sim. cara? E aí? E nosso logo aqui representa várias cabeças pensantes, né? E a gente se associar com startups, outras organizações. Isso que eu ia te perguntar, assim, Embratur Lab, a gente fala genericamente aqui sempre, é o braço de inovação da Embratur, mas... E 2 pontos, o que fazemos hoje no Globo Repórter? A gente se associa com várias startups, a gente busca soluções existentes já no mercado. Uhum. A gente não precisa reinventar a roda, né? Claro. A gente busca soluções que já existem e tentamos trazer essas soluções para outros setores, né? Do turismo, para a hotelaria, gastronomia. Tentamos replicar as soluções pelo Brasil. E lembrando sempre que o resultado final disso é trazer mais gringo para o nosso país. Sim. Potencializar, não só trazer mais gringo, mas eu acho que também otimizar, né, o perfil do gringo que vem para cá, como trazer mais, gerar mais receita, como fazer isso, o turismo ser uma atividade também que seja boa para a população, não só para quem visita a gente, né? Então, é interessante quando eu ouço vocês falando sempre, né? Eu percebo o quanto o turismo serve a gente enquanto sociedade para gerar impacto positivo, para pensar soluções para a cidade, soluções que são de segurança, que são muito transversais à própria atividade turística, né? Sim, o turismo atinge muitas áreas, né? Envolve um pouco de tudo, comer, dormir, visitar, comprar. Então, a gente está em todas as áreas, é um setor super importante para a economia. A gente representa 8% já do PIB. Quando se pensa que óleo e gás são 12%, né? A gente vê a importância, a força do turismo e como isso pode ser explorado e é um potencial econômico para o nosso país. Beleza, e estamos aqui com um convidado que está aqui pacientemente até... São 6 agora? 6 horas? 5. 5. Hoje eu estou botando para frente o negócio, é isso. Queria que você se apresentasse, por favor, senhorito. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Marcelo, sou especialista de negócios da Guide One to One. Nós somos uma startup que desenvolve assistentes digitais para proporcionar a melhor experiência possível dentro do turismo e hospitalidade. E aí temos vários desdobramentos aí do que podemos fazer. Cara, tu já fez um tweet aqui, né? Tu resumiu a proposta em 180 caracteres aqui.
Marcelo que já me ensinou que é a Guide One-to-One. Isso. Né? Conta mais um pouco desse trabalho de uma maneira assim, em que frentes vocês têm se empenhado em atuar hoje? Maravilha, Matheus. Então, a Guide nasceu há 7 anos com o propósito de levar a melhor experiência possível ao turista, ao hóspede, né, ao cliente, ao consumidor, ao viajante, né, a pessoa que consome algum serviço de turismo. E a gente pensou no por que o turismo, né? Porque se a gente consegue fazer uma solução para turismo, a gente consegue fazer para qualquer coisa, né? Porque, imagina, muita situacionalidade, né? Então, se chove, se não chove, se tem evento, se não tem, e o viajante, ele tem filho, ele não tem, é homem, é mulher, a criança tem quantos anos, então tem vários fatores que influenciam nas potenciais decisões de um viajante, e dependendo do destino que ele vai, aonde ele vai se hospedar, que cidade que ele vai, então tem várias possibilidades, né, de formas de atuação dentro de assistentes digitais do turismo, por isso que a gente escolheu começar por essa área e vem desempenhando uma carreira, uma trilha de sucesso dentro do turismo já há 7 anos, e a gente atende hoje, né, hotéis, resorts, agências de marketing, agências de viagens, agências de turismo, enfim, várias verticais de turismo que envolvem turismo e hospitalidade, né? E também algumas outras que têm alguma conexão direta ou indireta com isso, então academias, spas, clubes, parques, multipropriedades. Então a gente está presente em vários ambientes, digamos assim, né, dentro do turismo e hospitalidade. Tanto na guia de produtos quanto de serviços também. Exatamente. A gente consegue capturar toda a jornada do turista, né? Desde o momento que ele está buscando aonde ele vai, qual destino que ele vai, qual cidade ele vai escolher para viajar, até o hotel que ele vai se hospedar e como que ele vai fazer o check-in e aonde ele vai chegar e quando ele chega, o que ele faz. Então ele já fez o check-in, agora eu vou ter um momento da minha experiência de fato, né? Então, como que eu vou consumir informações nesse local que eu tô e até o momento do pós também, né? Já fui embora. O que eu achei desse destino? O que eu achei dessa experiência, né? Então tem todo desde o pré até o pós, dentro de toda essa experiência, a gente consegue usar as informações, usar o poder dos dados, né, que as pessoas fornecem ao longo das interações para entender, por isso do conceito one-to-one, né, de um a um, a gente realmente quer conhecer o hóspede, quer conhecer o viajante, quer conhecer o turista, quais são as particularidades de cada pessoa, né? O Conrado gosta de determinada coisa, o Marcelo gosta de outra, o Matheus gosta de outra. Então, a gente consegue utilizar esses dados de forma a proporcionar a experiência personalizada de fato. Otimizar a experiência do usuário. Usando inteligência artificial, né, Marcelo? Perfeitamente. Para aprender sobre o usuário e dar informações específicas para ele. Exatamente. E Conrado, como é que a gente achou assim a Guide One-to-One? Eu conheci a Guide One-to-One no Web Summit Rio, outro grande evento de inovação aqui na cidade. Que rolou agora há pouco, né? Sim, que mostra a importância do tema de inovação. E eu logo conheci vocês, gostei muito da solução. Um chatbot, Chat Experience, né, Marcelo? Isso. Que pode ajudar o turista em termos de informação, ter uma informação oficial, centralizar as informações de um destino para ter uma informação mais correta. O destino pode oferecer uns roteiros mais específicos, pode sugerir passeios, hotéis, recomendações oficiais de um destino. Que sejam mais qualificadas, que Sim. sejam mais assertivas também. Sim, sim. Legal. E o que eu ia perguntar, justamente pro Marcelo, era isso, que você comentou aqui, você já deu um pequeno spoiler, que é a coisa do chatbot e o chatbot experience, é isso? Chat Experience. Queria que você fizesse uma linha do tempo para contextualizar quem, assim como eu, não faz ideia destes Perfeito. termos, onde eles se situam e o que eles são na prática. Perfeito. Vamos lá. O chatbot é um termo muito já popular, né? Então hoje a gente tem mais de 315 mil chatbots ativos no Brasil. Meu Deus. Tem muitas empresas que utilizam para diferentes finalidades, mas a gente busca fugir do chatbot basiquinho, né? Uhum. Então aquela coisa de, olá, digite 1, digite 2, digite 3, que às vezes a gente passa raiva assim, nossa, às vezes você foi bondoso, tá? Tem muitas vezes que a gente passa raiva. Então, é isso que a gente corre, né? Então, por isso que surgiu esse conceito de Chat Experience, porque
não é o bot. A gente, apesar de buscar levar a automatização, porque a ideia é que a gente transfira para um humano somente aquilo que realmente um humano precisa fazer, né? Então, o que puder ser automatizado, a gente consegue automatizar, mas sem perder a humanização. Então, a gente usa a inteligência artificial por trás para que, por mais que seja um assistente digital conversando com você, você possa ter uma percepção de que essa comunicação ela é personalizada, ela está direcionada. Então eu estou falando, eu sei com quem eu estou falando, com base em informações já previamente coletadas, estou direcionando esse diálogo para você. Então a gente consegue fazer essa personalização. Por isso que é o experience, né? A experiência de comunicação e não um bot, robô automatizado que vai estar ali somente fornecendo informações fechadas. Então a gente consegue colocar a situacionalidade dentro desse contexto. Muitas das dúvidas dos turistas são iguais, né, Marcelo? Como chegar no lugar, o que fazer, horário de funcionamento, preço. A gente pode fornecer informações históricas do lugar. Isso. São muitas possibilidades que a Guide oferece. Com certeza. E tem, como vocês já falando, me remeteu muito a um lugar dessa discussão sobre AI e toda a subjetividade embarcada por detrás disso, né? Porque a gente tem, obviamente, são humanos comandando esse tipo de tecnologia. E quando você fala de experiência de segmentação e aprimoramento, trabalho com a base de dados e o quanto esse cliente, eventual cliente, quer ser tratado de uma maneira singular, também tem um cuidado em torno desse cliente, né? Porque o turismo, vamos lá dizendo, né? A gente tem aí zilhões de segmentos, macro, micro. Por exemplo, vou citar o afroturismo, né? É óbvio que a tecnologia, por vezes, na história, reproduziu o racismo da humanidade. Então é importante também ter isso que você está falando, né? De como não ser um chat basiquinho no trato da informação. Como a tecnologia não deve reproduzir esse tipo de situação, né? A gente tem que colocar isso num outro patamar. Eu acho que o chat experience que você está se referindo é justamente essa experiência de aprimoramento e singularização ali do cliente em potencial. É uma das verticais que a gente estabeleceu no Pantanal, é justamente afroturismo, ecoturismo, turismo histórico. E você deu spoiler de novo, Conrado. Maravilhoso isso. Que a gente ia falar bastante dessa experiência em específica com o Pantanal, né? Queria que vocês me dessem A ideia original era de trazer a solução da Guide aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Mas pela complexidade, o nível de informação, o volume de informação para abastecer a Guide, a gente pensou em começar menor, né, Marcelo? E depois a gente amplia. A gente aqui do Embratur Lab, uma das nossas missões é testar soluções e replicar as que tiverem êxito pelo país. Então a gente está começando agora no Pantanal e depois a gente pretende expandir a solução para outros destinos brasileiros. Não, e que legal que tem essa preocupação, né? É bom você falar disso, porque tem uma preocupação da Embratur Lab e da Embratur como um todo, de pluralizar, né, essa oferta de destinos de acordo com os nossos mercados-chave, mercados prioritários e tudo mais. É claro que Pantanal é também uma das nossas relíquias brasileiras, né, e que merece ser visitado não só pelo brasileiro, mas pelo turista internacional, né? Com certeza. Então, a ideia de começar com Pantanal também tem um pouco disso. Muitas vezes o turista estrangeiro busca informações e não encontra, especialmente em inglês, em espanhol. A gente já tem dificuldade como brasileiro de pegar informações relevantes, horário de funcionamento, guias, assim, roteiros, as melhores experiências, né? E a gente fornecendo as informações, a gente pode fazer a seleção, né? A gente fez uma parceria com o Sebrae, no Mato Grosso do Sul, para fazer essa curadoria. Isso. Eles que vão abastecer as informações da Guide. Isso. Então o Sebrae Mato Grosso do Sul tem todas as informações, né? De roteiros, históricas, culturais, que vão construir essa base de dados que a gente vai conectar com o viajante, né? Então imagine você chegar no destino, que esse destino é o Pantanal, inicialmente, né? E como o Conrado falou, a ideia é replicar isso a nível nacional, conforme isso foi escalando. E você chega no destino e, poxa, o que eu posso fazer aqui? E eu vou no WhatsApp, né? E pergunto, o que eu posso fazer aqui no Pantanal? Você pergunta isso para um bot que tem um nome, sei lá, alguma coisa assim, que vai te responder de acordo com as palavras-chave que você está utilizando. Exatamente,
Então a gente tem não é um modelo de inteligência artificial só, né? Então a gente utiliza alguns modelos justamente para melhorar essa assertividade, conseguir conectar as informações, mas eu vou ter algumas informações prévias que eu já vou saber desse viajante com base em informações que ele forneceu anteriormente, e eu vou personalizar essa resposta com base no que ele está buscando, né? Que tipo de roteiro, de local, de atração que ele quer, e vou conectar isso com o destino. Então, Pantanal é um exemplo maravilhoso disso, porque, como você falou, a gente tem afroturismo, ecoturismo, turismo contemplativo, turismo de pesca, então tem várias possibilidades. Então, cada pessoa ela vai ter a sua inclinação a conhecer mais ou menos determinado segmento. Exatamente, determinado segmento, e a gente vai conseguir, né, conectar isso dentro das preferências do viajante, do turista, para que ele consiga encontrar o roteiro ideal com base no que ele está buscando e ter essas informações em tempo real na palma da mão em uma ferramenta que todo mundo já usa, que é o WhatsApp, né? Então eu tenho um número do destino, que vai ser o número do assistente digital do Pantanal, e eu vou conseguir, né, me comunicar com ele e fornecer as informações, coletar as informações e ter o que eu preciso na palma da minha mão, sem precisar, né, baixar um aplicativo, fazer uma conta, fazer um download, me credenciar, já está tudo ali fácil, prático e interativo, né? Gente, só se estiver vazando aqui no áudio de vocês, tá rolando uma rave aqui. Não, mentira. Estão rolando várias atividades ao longo dessa feira enorme que é a Rio Innovation Week. E, bom, me distraí aqui com esse barulhão, mas eu ia perguntar para você, que você comentou, né, que tem um aprimoramento contínuo que é feito a partir de usuários também gerando essas informações, né, e tudo mais. Eu me lembrei muito da minha experiência com o ChatGPT. Imediatamente quando você falou disso, eu pensei sempre que quando a gente usa lá o ChatGPT, você pede alguma coisa, vem o comando, às vezes ele executa muito bem, às vezes não tão bem, e é importante o feedback, né, que a pessoa fale, não, mas não queria exatamente isso, não está exatamente como eu queria, tal coisa precisa melhorar. Como é que vem essa otimização que vocês trabalham pela Guide One-to-One? Assim? É o usuário que gera esse feedback? Vocês têm alguns traços, alguns perfis que vocês notam ali recorrentes e decidem aprimorar? Como é que é isso? Maravilha. É uma curiosidade muito específica, eu sei, mas... Perfeito. Vamos lá. Então, a gente costuma falar que existem várias camadas nessas interações, né? Então, o canal ela é uma camada superficial, né? Então, eu estou utilizando o WhatsApp e eu estou ali me comunicando com um assistente digital naquela primeira camada. Por trás disso, a gente tem uma série de dados e informações que a gente coleta ao longo dessas interações. Então, quanto mais conversa a gente vai tendo com essa pessoa, mais eu vou conhecendo ela e tendo acesso às informações que ela mesma vai fornecendo ao longo dessa interação. Então é isso que a gente faz, a gente usa muito o poder dos dados, os dados que a gente vai obtendo ao longo dessas interações para conseguir processar isso e devolver para essa pessoa que está interagindo de forma realmente personalizada. E a gente usa ChatGPT para isso, de uma forma um pouco mais controlada, para fugir um pouco desses fenômenos. Evidentemente que não no prompt básico, como um usuário tipo eu, mas... Porque o que acontece com o ChatGPT? Existe, né, não sou nenhum especialista em ChatGPT também, mas o pessoal fala que existe um fenômeno chamado de fenômeno de alucinação, né, que ele precisa te dar uma resposta. Então, mesmo que ele não tenha onde consultar essa resposta, ele vai te dar uma resposta. E às vezes a resposta é equivocada. Exatamente. E a gente usa esses dados coletados para que ele consiga ter uma base controlada de conteúdo, que ele vá lá e consuma as suas informações e eu consiga te dar uma resposta assertiva, né? Legal. Então, mas é importante lembrar também que se a inteligência artificial não conseguir dar a resposta, vai ter um canal de um humano que possa responder perguntas mais específicas, né? Vai ter esse outro canal através do Sebrae do Mato Grosso do Sul. Perfeito. A gente tem uma média dentro da Guide que é que 87% de todos os atendimentos se resolvem na camada de assistência digital sem precisar ir até um ser humano. Mas caso isso seja necessário, tem também uma outra camada de atendimento humano que vai, né, acolher essa pessoa para resolver a dúvida que não foi atendida dentro da camada de atendimento digital.
Perfeito. É bem completo. Conrado, você tem mais alguma pergunta para fazer? Eu esqueci de perguntar alguma coisa legal aqui Eu queria saber quando é que a gente vai lançar isso. A gente está precisando da curadoria, né, da Sebrae, Isso. Mas qual é a previsão da gente botar isso no ar? A gente tem os marcos, né, de entregas que estão desenhados junto com o time do Sebrae Mato Grosso do Sul. A expectativa, né, que ao longo do mês de outubro isso seja desenvolvido, a gente faça os primeiros testes no mês de novembro e que ainda dentro desse ano, né, em dezembro, a gente consiga fazer o lançamento da primeira versão para que em 2024 esteja aí a todo vapor funcionando, né? Maravilha. Gente, é com isso, né, que eu encerro hoje aqui. Queria dizer que o papo já tá ali no limite do tempo. Encerrando as atividades de hoje, que foram para lá de enriquecedoras, assim, pra gente. E agradecer a presença, tua presença aqui também, Conrado. Obrigado a vocês hoje por esse papo. E a você que nos acompanhou até aqui, valeu por estar com a gente. Esse compilado de informações vai estar não só aqui no YouTube, mas também no Spotify, nas plataformas. Segue a gente, podcasts.embratur.com.br. Lembrando de seguir o @Embratur Brasil em todas as redes que você puder, que assim você vai ter mais acesso ainda às novidades do que a gente sempre traz aqui. Tá bom? Amanhã a gente se vê, eu espero. Obrigado a todos vocês. Até já. Valeu.